Uma boa noite a todos. Nosso agradecimento a Deus e a Jesus por mais essa oportunidade de estarmos juntos, aprendendo, refletindo sobre os ensinamentos da doutrina espírita. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cairmos em tentações e livra-nos de todo mal. Permita, Senhor, que assim seja. Hoje nós vamos estudar um pouquinho um texto do Livro dos Médiuns. Está na segunda parte das Manifestações Espíritas. No capítulo 1, Ação dos Espíritos sobre a Matéria. É uma questão que muito se tem explicado para nós, né, mas mesmo assim ficamos sempre com muitas dúvidas, como que os espíritos podem agir sobre a matéria, né, no planeta Terra. E o Livro dos Espíritos nos explica nesse texto com bastante detalhes. Vamos ver aqui, começando pelo item 52 em diante. Excluída a interpretação materialista, ao mesmo tempo rejeitada pela razão e pelos fatos, resta apenas saber se a alma, após a morte, pode manifestar-se aos vivos. Assim, reduzida à sua mais simples expressão, torna-se a questão bastante fácil. Poderíamos perguntar primeiro, por que motivo os seres inteligentes, que de alguma maneira vivem entre nós, embora naturalmente invisíveis, não poderiam demonstrar-nos a sua presença por algum meio? O simples raciocínio mostra que isto nada tem de impossível, o que é alguma coisa. O que já é alguma coisa. Essa crença, aliás, tem a seu favor a aceitação de todos os povos, pois a encontramos em toda parte e em todas as épocas. Ora, uma intuição não poderia ser tão generalizada, nem sobreviver através dos tempos, sem ter alguma razão. Ela é ainda sancionada pelo testemunho dos livros sagrados e dos pais da Igreja, e foi necessário o ceticismo e o materialismo do nosso século para relegá-la ao campo das superstições. Se estamos, pois, em erro, essas autoridades também estão. Mas estas são apenas considerações lógicas. Uma causa, acima de tudo, contribui para fortalecer a dúvida. Numa época tão positiva como a nossa, em que tudo se quer conhecer, onde se quer saber o porquê e o como de todas as coisas. A ignorância da natureza dos espíritos e dos meios pelos quais podem manifestar-se. Conquistado esse conhecimento, o fato das manifestações nada apresenta de surpreendente e entra na ordem dos fatos naturais. E no item 53, Kardec continua explicando para nós. A ideia que geralmente se faz dos espíritos torna a princípio incompreensível o fenômeno das manifestações. Elas não podem ocorrer sem a ação do espírito sobre a matéria. Por isso, os que consideram o espírito completamente desprovido de matéria perguntam, com aparente razão, como pode ele agir materialmente? E nisso, precisamente, está o erro, porque o espírito não é uma abstração, mas um ser definido, limitado e circunscrito. O espírito encarnado é a alma do corpo. Quando o deixa pela morte, não sai desprovido de qualquer envoltório. Então vemos aqui a primeira importante conceito que Kardec coloca, que qualquer ação
qualquer manifestação espiritual sobre a matéria, ela se tornaria, para aquele que não entende, incompreensível, porque não se compreende porque, como um espírito, um ser imaterial, né, como normalmente se julga, ele poderia agir sobre a matéria. E aqui ele explica que o espírito encarnado, quando ele deixa o corpo, ele não sai desprovido de qualquer envoltório, quer dizer, ele leva consigo também uma parte material, uma matéria diferente da nossa. Ele vai explicar isso mais adiante com mais detalhes. Todos eles nos dizem que conservam a forma humana e, com efeito, quando nos aparecem, é sob essa forma que os reconhecemos. Então, todos os espíritos desencarnados conservam a forma humana. Então, como que eles manteriam ali a forma, conservariam a forma humana se eles não tivessem uma matéria, né? Se eles não fossem formados, tivessem uma matéria com eles. Observamo-los atentamente no momento em que acabavam de deixar a vida. Acham-se perturbados, tudo para eles é confuso. Veem o próprio corpo, perfeito ou mutilado, segundo o gênero de morte. Por outro lado, veem a si mesmo e se sentem vivos. Alguma coisa lhes diz que aquele corpo lhes pertencia e não compreendem como possam estar separados. Continuam a se ver em sua forma anterior, e essa visão provoca em alguns, durante certo tempo, uma estranha ilusão. Julgam-se ainda vivos. Falta-lhes a experiência desse novo estado para se convencerem da realidade. Dissipando-se esse primeiro momento de perturbação, o corpo lhes aparece como velha roupa de que se despiram e que não querem mais. Sentem-se mais leves e como livres de um fardo. Não sofrem mais as dores físicas e são felizes de poderem elevar-se e transpor o espaço, como faziam muitas vezes em vida nos seus sonhos. Ao mesmo tempo, apesar da falta do corpo, constam a inteireza da personalidade. Têm uma forma que não os constrange, nem os embaraça, e têm a consciência do eu, da individualidade. Que devemos concluir com isso? Que a alma não deixa tudo no túmulo, mas leva com ela alguma coisa. Continuando a explicação, no item 54, Kardec continua. Numerosas observações e fatos irrecusáveis, de que trataremos mais tarde, demonstraram a existência no homem de 3 componentes. Primeiro, a alma ou espírito, princípio inteligente em que se encontra o senso moral. Segundo, o corpo, invólucro material e grosseiro, de que é revestido temporariamente para o cumprimento de alguns desígnios providenciais. E terceiro, o perispírito, invólucro fluídico, semimaterial, que serve de liame entre a alma e o corpo. A morte é a destruição, ou melhor, a desagregação do envoltório grosseiro, que a alma abandona, ou seja, o corpo físico. Envoltório grosseiro que a alma abandona quando morre é o corpo físico. O outro envoltório despreende-se e vai com a alma, que seja o perispírito, né? Se despreende e vai com a alma, que dessa maneira tem sempre um instrumento. Este último, ou seja, o perispírito, embora fluídico, etéreo, vaporoso, invisível para nós, em seu estado normal, é também material, apesar de não termos, até o presente, podido captá-lo e submetê-lo à análise. Existem ainda situações na nossa compreensão, né, que o homem alcança, que ele não consegue alcançar tudo que Deus criou, né?
Então tem coisas, como ele menciona aqui, que ainda não é nos dado compreender ou até submeter à análise. Por exemplo, ele está se referindo ao material da composição do perispírito, né? Não temos ainda, até o presente, captar esse material e analisá-lo, né? Mas sabe-se que é uma matéria. É um outro tipo de matéria, né? Não igual a nossa aqui grosseira, nossa matéria grosseira semelhante ao corpo humano. Este segundo envoltório da alma ou perispírito, que ele vai explicar aqui, existe, portanto, na própria vida corpórea. É o intermediário de todas as sensações que o espírito percebe, e através do qual o espírito transmite a sua vontade ao exterior, agindo sobre os órgãos do corpo. Então, é através do perispírito que o espírito transmite a sua vontade ao corpo físico. É a ligação. O perispírito é a ligação do espírito com o corpo físico, com o corpo material. E é através do perispírito que as vontades ali, as energias do espírito movem, se ligam ao corpo físico, aos órgãos do corpo físico, agindo sobre eles. Para nos servirmos de uma comparação material, é o fio elétrico condutor que serve para a recepção e a transmissão do pensamento. É, enfim, esse agente misterioso, inapreciável, chamado fluido nervoso, que desempenha tão importante papel na economia orgânica e que ainda não se considera suficientemente nos fenômenos fisiológicos e patológicos. A medicina, considerando apenas o elemento material ponderável, priva-se do conhecimento de uma causa permanente de ação, na apreciação dos fatos, mas não é aqui o lugar de examinar essa questão. Lembraremos somente que o conhecimento do perispírito é a chave de uma infinidade de problemas até agora inexplicáveis. O perispírito não é uma dessas hipóteses a que se recorre nas ciências para a explicação de um fato. Sua existência não foi somente revelada pelos espíritos, pois resulta também de observações, como teremos ocasião de demonstrar. Por agora, e para não antecipar questões que teremos de tratar, nos limitaremos a dizer que, seja durante a sua união com o corpo ou após a separação, a alma jamais se separa do seu perispírito. Então, esses estudos que Kardec desempenhava aqui na época, eles eram bem profundos, cientificamente comprovados, né? Então, essas conclusões que ele dá são muito sérias e verdadeiras depois de muitos testes, de muitos exames que eles faziam, né? E retratava ali a realidade realmente. Devido ao tempo, nós ficaremos por aqui hoje, mas semana que vem eu retomo esse mesmo texto do item 55 para adiante, porque ele vai falar mais algumas coisas importantes sobre o perispírito. E nós temos que ter isso bem claro em nós. Essa ligação, a função que o perispírito tem na ligação do espírito com o corpo e tudo as suas peculiaridades, né, o seu trabalho, a sua função na nossa vida. Então vamos ficar por aqui hoje. Semana que vem nós continuamos o mesmo tema. Que possamos ficar em paz, tenham todos uma boa. Boa noite a todos vocês. Como falamos há 15 dias atrás sobre o nosso anjo guardião que nos acompanha em todos os momentos da nossa vida, vamos pedir a ele que nos clareie o entendimento e que, através dessa pesquisa nas obras básicas,
possamos chegar a um entendimento real de tudo que está nos alcançando nesse momento de transição da nossa Terra. Percebemos dores que nos alcançam, ou mesmo muito próximas de nós, e muitos podem até sucumbir se não se apoiarem numa fé esclarecida. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, nós vamos encontrar no seu capítulo 3 a classificação das diversas categorias dos mundos habitados. Nós sabemos que existem essas diversas categorias de mundos, que serão classificadas quanto ao grau de adiantamento ou inferioridade dos seus habitantes. Portanto, são esses habitantes que vão dar o tom para a classificação do planeta. São eles que vão imprimir, esses habitantes, as características que aquele mundo terá. Então, os mundos serão classificados em, primeiramente, os mundos primitivos, em que a existência é toda material. A vida moral nesses mundos não existe, e as paixões ainda reinam soberanas. Portanto, a vida moral, ela vai se desenvolvendo quando a influência da matéria vai diminuindo. Então, nesses mundos primitivos não existe vida moral ainda, porque o apego à matéria ainda é total. Agora vamos para o nosso mundo, a Terra, mundo de expiação e de provas. Aqui, o mal ainda predomina. Nós semeamos ainda sem reflexão e só colhemos sofrimento. Ainda não pensamos em longo prazo. Nós vivemos praticamente de imediatismo, como se o planeta fosse a nossa morada definitiva e não tivéssemos uma destinação de acordo com o nosso modo de proceder. Nosso espírito está aqui encarnado em sua melhor edição, pois sabemos que o espírito não retrograda. Portanto, o que somos hoje foi o que de melhor conseguimos ser até hoje, ao longo da nossa trajetória evolutiva. A bênção da encarnação é principalmente pela oportunidade que temos de estar em contato com todos os nossos afetos e desafetos. Porque quando estivermos desencarnados, cada um será encaminhado de acordo com a sua sintonia. Não quer dizer que nós estaremos reunidos como estamos agora. Nós não viveremos lá misturados como acontece aqui conosco durante a encarnação. Cada um viverá na região melhor apropriada à sua sintonia. Portanto, não percamos essa oportunidade que temos agora de conviver com todos. Os que temos necessidade de conviver, com certeza. Agora, nós vamos falar sobre o mundo de regeneração, que é o mundo para o qual a Terra está caminhando. Aqui nesse mundo, as almas ainda estão sujeitas às leis que regem a matéria. Aqui já existe não a felicidade propriamente dita, mas uma aurora dessa felicidade. O homem, por não estar totalmente desmaterializado ainda, ele está sujeito ainda às vicissitudes da matéria. Ainda tem provas a sofrer, mas ele adquire uma espécie de calma após a tempestade, porque ele entrevê melhor o futuro. Nesses mundos de regeneração, o bem predomina sobre o mal. Eles vão servir de transição entre os mundos de expiação e provas, que é o mundo pelo qual
a Terra está passando agora para os mundos felizes. Então, a transição entre esses dois é o mundo de regeneração. E aí agora nós vamos falar um pouco sobre os mundos superiores, esses mundos felizes. Aqui, os espíritos já adquiriram virtudes e se despojaram das paixões. Não existe mais maldade. Só a superioridade moral e intelectual vão dar a autoridade, que sempre vai decorrer do mérito do espírito e segundo a lei maior de justiça. Mas esses mundos estão submetidos a muitas gradações, porque o progresso ele é infinito. Chegaremos todos a uma perfeição, sempre relativa ao Criador, mas uma perfeição relativa. Bom, já foi esclarecido através do Evangelho os tipos, as categorias dos mundos habitados. E novamente nós vamos ressaltar aqui que o mundo será classificado pelo nível moral e intelectual dos seus habitantes. E falando das ocorrências que estão alcançando ultimamente a Terra e consequentemente nossas vidas, nós vamos passar para o capítulo 18 da Gênese. Os tempos são chegados. Então nós vamos ler agora alguns trechos. Olha, o item 27 é a geração nova. Para que os homens sejam felizes sobre a terra, é necessário que ela seja povoada somente por bons espíritos, encarnados e desencarnados, que quererão somente o bem. Tendo chegado esse tempo, uma grande emigração se cumpre. Emigração quer dizer, muitos espíritos partirão daqui da Terra, serão encaminhados a outros mundos. Então, nesse tempo, uma grande emigração se cumpre entre aqueles que a habitam, aqueles que fazem o mal pelo mal e que o sentimento do bem não toca, não sendo mais dignos da terra transformada, dela serão excluídos, porque lhe trariam de novo a perturbação e a confusão, e seriam um obstáculo ao seu progresso. Eles irão então expiar o seu endurecimento, uns nos mundos inferiores, os outros entre as raças terrestres atrasadas, que serão o equivalente desses mundos inferiores, onde levarão o seu conhecimento adquirido e terão por missão fazê-las avançar. Então, esses espíritos serão substituídos por espíritos melhores, que farão reinar entre eles a justiça, a paz, a fraternidade. A terra, no dizer dos espíritos, não deve ser transformada por um cataclismo que aniquilaria subitamente uma geração. A geração atual desaparecerá gradualmente e a nova geração lhe sucederá do mesmo modo, sem que nada seja mudado na ordem natural das coisas. E mais abaixo, a Gênese vai dizer: a época atual é de transição. Os elementos das duas gerações se confundem. Colocados no ponto intermediário, assistimos à partida de uma geração e chegada da outra, e que cada uma se assinala já no mundo pelos caracteres que lhe são próprios. As duas gerações que se sucedem têm ideias e vistas inteiramente opostas. Pela natureza das disposições morais, mas sobretudo as disposições intuitivas e inatas, é fácil distinguir a qual das duas pertence cada indivíduo.
A nova geração, devendo fundar a era do progresso moral, distingue-se por uma inteligência e uma razão geralmente precoces, unidas ao sentimento inato do bem e das crenças espiritualistas, o que é o sinal indubitável de um certo grau de adiantamento anterior. Ela não será composta, pois, exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, mas daqueles que, já tendo progredido, estão predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos também a secundar o movimento regenerador. Por essa emigração dos espíritos, não é necessário entender que todos os espíritos retardatários serão expulsos da Terra e relegados a mundos inferiores. Não, muitos, ao contrário, aqui retornarão, porque muitos cederam ao arrastamento de circunstâncias e do exemplo. A aparência neles era pior do que o fundo, a realidade. Uma vez subtraídos esses espíritos à influência da matéria e dos preconceitos do mundo corpóreo, a maioria verá as coisas de um modo muito diferente do que quando estavam vivos. Assim como temos disso numerosos exemplos. Que os espíritos da nova geração sejam novos espíritos melhores ou os antigos espíritos melhorados, o resultado será o mesmo, desde o instante que tragam melhores disposições, será sempre uma renovação. As grandes partidas coletivas não têm somente por objetivo ativar as saídas, mas transformar mais rapidamente esse espírito de massa, desembaraçando-a das más influências e dando mais ascendência às ideias novas. É o que se nota quase sempre depois dos grandes abalos que dizimam as populações. Os flagelos destruidores destroem apenas o corpo, mas não atingem o espírito. Eles ativam o movimento de vai e vem entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual, e, por consequência, um mundo progressivo dos espíritos encarnados e desencarnados. É de se notar que em todas as épocas da história, as grandes crises sociais foram seguidas de uma era de progresso. É um desses movimentos gerais que se opera nesse momento e que deve trazer o remanejamento da humanidade. A multiplicidade das causas de destruição é um sinal característico dos tempos, porque elas devem apressar a eclosão de novos germes. São folhas de outono que caem e às quais sucederão novas folhas cheias de vida, porque a humanidade tem suas estações, como os indivíduos têm as suas idades. As folhas mortas da humanidade caem levadas pelas rajadas e golpes de vento, mas para renascerem mais vivazes sob o mesmo sopro de vida, que não se extingue, mas se purifica. Para um materialista, os flagelos destruidores são calamidades sem compensações, sem resultados úteis, uma vez que, segundo ele, aniquilam os seres sem retorno. Mas para aquele que sabe que a morte destrói apenas o envoltório, eles não têm as mesmas consequências e não lhe causam o menor medo.
compreende-lhe o objetivo desses flagelos. E sabe também que os homens não perdem mais morrendo em conjunto do que morrendo isoladamente, uma vez que, de uma forma ou de outra, é necessário sempre lá chegar. Bom, foi esclarecido através do Evangelho e da Gênese diversos pontos sobre o que estamos passando. Portanto, amigos, tenhamos confiança, pois essas transformações elas já eram previstas desde o Antigo Testamento. Jesus, o governador espiritual do nosso planeta, nos trouxe as principais regras de conduta moral de que a humanidade precisaria para seguir a sua trajetória evolutiva. E, por fim, os espíritos que compuseram as obras da terceira revelação, codificadas por Kardec, nos falaram também dessas transformações que atuariam no planeta e em nós, seus habitantes. Não estamos perdidos. Tudo segue um planejamento perfeito, com o objetivo de evolução dos mundos e depuração dos espíritos que não conseguiram acompanhar essa trajetória. Esses, como foi visto atrás, serão deslocados provisoriamente, não como um castigo, mas seguindo a lei de amor que o Pai estabeleceu como um plano de melhoria espiritual a todos os seus filhos. Tenhamos, portanto, paciência nesses dias, esperança em dias melhores e alegria por termos tido a oportunidade desse conhecimento e nas diversas épocas da humanidade. Estejamos em paz. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Uma boa noite a todos e até uma próxima oportunidade. Que assim seja.